Aleluia! Nós precisamos ter certeza que esse Deus cuida de nós. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia! João capítulo 4, versículo 4. Aleluia! Santo é o teu nome. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nessa noite nos colocamos na palma das tuas mãos e te pedimos, Senhor, fale conosco. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, abençoe a tua palavra. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, que nesse momento o Senhor possa visitar todas as famílias na face da terra, todos os casais. Continue abençoando esse culto, Senhor, às sexta-feira, que é direcionado para casais e famílias. Pai querido, Pai amado, obrigado pelos livramentos, pelos escapes, pelas restaurações, pelas libertações, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Nós te pedimos nessa hora, Pai querido, Pai amado, fale conosco. Fale no individual, fale no coletivo, meu Deus e meu Pai. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nessa noite. Visita, meu Deus e meu Pai, os teus filhos, aqueles que conseguiram chegar aqui nessa noite e aqueles também que não conseguiram chegar. Pai querido, Pai amado, graças a Deus o Senhor sabe de todas as coisas. Alcance, envie uma palavra de renovo, de fortalecimento, de libertação. Nós rendemos graças a Ti pela Tua presença, que o Senhor continue tendo primazia no nosso meio, que o Senhor esteja à vontade para agir, para operar em nós. Pai querido, Pai amado, nos abençoe, abra o nosso entendimento, renova os nossos pensamentos. Pai querido, Pai amado, é a Tua palavra que tem poder de nos libertar. Senhor, não sei como Teus filhos chegaram aqui nessa noite, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor conhece cada um daqueles que se encontram aqui. Então eu te peço, Senhor, fale conosco, abençoe essa palavra. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, para que pudéssemos meditar nessa noite. E nós vamos ouvir, nós vamos ver essa palavra que ela vai dizer da mulher de Samaria. E a Bíblia ela fala nesse versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário o Senhor passar por aquela cidade. Era necessário por quê? Porque ali naquela cidade havia uma mulher. Havia uma mulher que ela tinha uma necessidade de o Senhor enviar, o Deus vivo enviar o Filho para passar por aquele lugar, para que ele pudesse ter uma conversa com aquela mulher, para que aquela mulher pudesse entender aquilo que Jesus estaria falando com ela, para que ela pudesse ser liberta, para que ela pudesse ser transformada. E em nossas vidas não foi diferente, porque quando ele fala, ele era necessário, ele viu a nossa necessidade. No momento que o Senhor nos alcançou, no momento, porque assim, se a gente for lembrar do início da nossa caminhada, quantos convites não foram feitos? E a gente muitas das vezes correndo do convite, tardando o convite, mas chegou um momento que nós sentimos essa necessidade. E a gente nem sabia o que iria encontrar, mas nós tínhamos uma necessidade. Então essa necessidade, o Senhor sabia que nós tínhamos essa necessidade e Ele precisava ter um encontro conosco, Ele precisava ter um particular. E nós vemos aqui nessa palavra que Jesus, Ele entende que Ele precisava estar a sós com aquela mulher.
Um horário que ele sabia que não teria muitas pessoas naquele poço, porque era um horário da parte da manhã já para tarde, ao meio-dia. E ele sabia, naquele sol quente, que poucas pessoas estariam ali. Ele precisava daquele tempo com aquela mulher, com aquele particular, que Deus também quer esse particular com cada um de nós. E o interessante é que essa conversa, ele vai falando com essa mulher e chega um momento que é um confronto, porque essa palavra, ela tem que nos confrontar. É essa palavra que tem poder de nos libertar. É essa palavra poderosa que muitas das vezes, na maioria das vezes, o Espírito Santo, ele vai falando e vai esmiuçando a penha, porque muitas das vezes o nosso coração é duro. Nós estamos com o nosso coração duro e necessitados de sermos libertos, mas a dureza muitas das vezes do nosso coração, a falta do entendimento, a cegueira espiritual, ele quis conversar com aquela mulher, ele quis mostrar para aquela mulher que se ela entendesse e se ela bebesse da água que ele tinha para oferecer, ela jamais teria sede. E eu entendo que essa sede é entendermos que tem coisas que nós vamos abrindo mão, que quando esse Espírito Santo começa a habitar em nós, nós entendemos que nós não temos mais necessidades. Porque muitas das vezes, essas necessidades carnais são fugas. E aí a gente vai se aprisionando em algumas situações. E quando a gente entende que ele tem uma água que vai nos saciar, que nós vamos entender, não, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais agir assim, eu não preciso mais viver assim. E o interessante é que quando nós entendemos, que quando nós recebemos, a gente vai vendo que é bom. Aí eu lembro da criação, haja luz e houve luz. E Deus, quando ele ia dando ordem para a formação da terra, ele ia vendo que era bom o que ele fazia. E nós vamos percebendo que é bom a obra de libertação que Deus tem feito em nós. Porque hoje nós entendemos, como a palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então hoje, o fato de termos bebido dessa água tem saciado a nossa sede, porque a água, ela vai simbolizar o Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos esse Espírito Santo de Deus que vai militar com a nossa carne, que vai sempre se opor. A nossa carne que não se converte, ela sempre vai se opor com o Espírito Santo de Deus. Mas eu digo que o que tem que prevalecer em nós é o Espírito Santo. Mas ele só vai prevalecer se ele estiver sendo alimentado com a palavra, com jejum, com santificação, com oração. Aí o Espírito Santo vai vencer a nossa carne para mortificar a nossa carne. Então nós vemos aqui nessa noite da necessidade, não que Jesus tinha, mas que aquela mulher tinha. E ele entendeu que ele precisava passar por aquele lugar. E o interessante é que nós vemos que a palavra de Deus vai dizer que ele estava com os seus discípulos deixam ele ali naquele poço, vai comprar comida, porque o Senhor sabia, Jesus sabia que ele precisava estar ali naquele lugar, esperando com que aquela mulher chegasse, porque ele sabia da necessidade daquela mulher, ele estava esperando aquela mulher naquele poço para ter um particular com a mulher de Samaria. E ela fala assim, mas você é judeu. E eu sou samaritana. E os judeus não conviviam, nem se falavam um com o outro. Mas aí a gente sabe que o nosso Deus, ele é poderoso para quebrar protocolo, para operar o que ele precisa operar e fazer o que ele necessita fazer. Então, muitas das vezes, até as nossas provas que nós estamos passando, é necessário. É necessário porque eu acredito que as provas, as adversidades, só tem dois caminhos. Ou você se aproxima,
ou você se afasta de vez. Porque muitas das vezes, quando vem a adversidade, quando vem a prova, nós não entendemos, nós queremos às vezes culpar Jesus e a gente quer ir embora, a gente quer se afastar. Mas não, quando nós entendemos que mesmo dentro de uma adversidade, de uma necessidade, nós não estaremos só, a gente quer se aproximar mais e mais. Porque quanto mais nos aproximamos, quanto mais buscamos, quanto mais nos relacionamos, aí ele vai suprindo, como ele diz na palavra, todas as nossas necessidades. Por isso que no momento da adversidade, nós podemos escolher, ou nos aproximamos mais e nos relacionamos mais, ou viramos as costas para esse Senhor. Eu costumo dizer que na presença dele, com ele, é bem mais fácil passarmos por adversidade, por lutas, por perseguições, por difamações, do que estarmos sozinhos. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que não é bom que estejamos só, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, porque hoje nós cremos na Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e nós não estamos sozinhos. Então o Senhor, ele sabe das nossas necessidades. E se foi necessário, e se está sendo necessário ele passar por aqui nessa noite, é porque ele sabe da minha e das suas necessidades. E ele quer ter um particular comigo e com cada um de vocês. E dentro desse particular, muitas das vezes, ele vai haver um confronto. Porque quando ele começa a conversar, quando ele pede água para ela, quando ela diz que ele é judeu e que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, quando ela fala que o poço é fundo, que não tinha como tirar a água, ele foi com todo amor, com toda misericórdia, com toda graça, uma graça imerecida, como a palavra de Deus diz, explicar para que ela pudesse entender o tipo de água que ele estava apresentando a ela. Que não era aquela água normal, natural. Era algo do Espírito. Era algo que ele tinha poder de derramar sobre a vida dela. Poder de derramar para que ela entendesse o tipo de vida e de práticas que ela vivia. E mostrando para ela que aquela água, que se ela aceitasse, se ela bebesse, ela não teria mais sede. Então ela ia entender que ela não haveria mais necessidade dela viver da forma que ela vivia. Porque eu acredito que era uma forma que não glorificava a Deus e que nem fazia bem a ela. Mas muitas das vezes a nossa cegueira espiritual, a nossa falta de entendimento, muitas das vezes nós já estamos dentro do buraco. Dentro de um buraco. Muitas das vezes nós já estamos agindo de uma maneira que somos chacota, mas a gente não consegue enxergar. E muitas das vezes, se formos falar também, as pessoas não vão entender. Só o poder do Espírito Santo de Deus para convencer, como a palavra de Deus diz, do pecado, da justiça e do juízo. Porque enquanto nós não entendermos que temos necessidade, porque a Bíblia vai dizer que sem Deus nada podemos fazer. E às vezes a gente acha assim, eu tenho feito tanta coisa sem Ele. Mas eu acredito que 100%, 99% tem dado errado. Porque muitas das vezes, mesmo na presença de Deus, está dando errado, porque a gente não ora, porque a gente não espera, porque a gente se precipita, porque a gente não quer esperar Deus nos dar a direção, nós queremos agir por emoção, nós queremos deixar a nossa carne aflorar, nós não entendemos que hoje nós temos um Senhor que Ele quer conduzir as nossas vidas. Nós precisamos entender que hoje nós temos um Pai Celestial que Ele não dorme e Ele quer que a gente descanse, Ele quer que a gente não tema, Ele quer que a gente somente creia. Ele tem bênçãos para as nossas vidas. E beber dessa água é você receber e entender que tudo aquilo que você precisar passar, que eu acredito que tudo que a gente vai passando já na presença do Senhor, eu acredito que seja necessário. Necessário como um aprendizado, necessário para nos libertarmos, necessário para descermos para que Ele cresça, necessário para nos humilharmos, para que o nome dEle possa ser glorificado. É necessário a luta, a adversidade, a calúnia, porque nós temos um juiz. Nós temos um juiz. Nós temos um Senhor
que vai nos justificar, porque é Ele quem vai nos justificar. Se é uma calúnia, é Ele quem vai nos justificar. Porque aí a gente escuta assim, mas só que o ditado do mundo diz que quem cala consente. Não. Muitas das vezes nos calamos porque o Deus que nós servimos tem dito assim, você não vai falar, você não vai se justificar, porque eu irei te justificar. Irmão, nós temos um Deus, é por isso que a gente não vive em contenda, não vive em briga, não vive em confusão. Uma que a gente consegue discernir quem é que está atuando, quem é que está agindo. Porque é necessário. Porque esse beber da água vai fazer com que a gente tenha discernimento. Porque a nossa briga não é contra a carne ou sangue. Muitas das vezes nós estamos nos engalfinhando com a carne e com o sangue, fazendo tudo errado. Porque nós não entendemos que nós temos um Deus que nos justificará. Um Deus que falará por nós. Um Deus que muitas das vezes a gente pode estar certíssimo. Você pode não ter feito mesmo nada de errado. Mas o Senhor vai falar, fica no teu silêncio. E o mais difícil é obedecermos, porque aí a gente vai e a gente estraga, a gente atrapalha o agir de Deus. E toda vez que a gente agir dessa forma é porque a gente não acredita que nós temos um Deus que vai nos justificar. Porque não é fácil vivermos algumas situações de difamações, de calúnia. Não é fácil, irmãos. Não dá para romantizar. Mas quando nós entendemos que nós temos um Deus, como ele diz, que ele não dorme, ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo ouve. E é ele que está cuidando de cada um de nós. Então, no momento certo, ele vai mostrar quem é quem. Não adianta, porque a mentira, uma hora, tudo vai vir à tona. A Bíblia vai dizer que tudo que plantarmos, nós vamos colher. Só que isso leva tempo. E muitas das vezes nós não queremos esperar. Nós queremos que o Senhor haja porque nós queremos que Ele faça do nosso jeito e da nossa maneira. Ele não trabalha dessa forma. E até entendermos que Ele não trabalha do jeito que nós queremos, a gente às vezes passa por 1000 situações desnecessárias. A necessidade de Jesus está falando que era necessário porque aquela mulher, o tipo de vida, de prática que ela tinha, eu acredito que era uma mulher infeliz. Era uma mulher que precisava esperar ir para aquele poço no momento onde não tivesse ninguém para vê-la e acusá-la muitas das vezes com olhares, porque às vezes as pessoas não precisam nem falar. Com o olhar, a gente sente que está sendo sentenciada, a gente sente que estão nos apontando, a gente sente às vezes que a pessoa está falando de nós. E ela precisava ir naquele horário onde ela não deparava com ninguém. Então era uma mulher que ela não era livre, ela vivia escondida. Mas a necessidade dela também, eu acredito que ela sozinha, como muitas das vezes, eu bebo porque eu quero, eu uso droga porque eu quero, eu uso álcool porque eu quero, quando eu quero parar, eu paro. Para nada, irmãos. Só vai parar se houver uma libertação. Só vai parar quando esses demônios caírem por terra. Só vai parar quando houver um arrependimento. Muitas das vezes, tem pessoas que às vezes ficam anos. O diabo não tem pressa de destruir ninguém. E se não houver a libertação, você pode passar 15 anos, 20 anos, mas uma hora ele vai te pegar de novo e você vai voltar para as mesmas práticas. Só tem um que tem poder de nos libertar e de não voltarmos mais para a prática do pecado. É Jesus Cristo através do Espírito Santo que habita em nós. Porque hoje o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. O nosso relacionamento é com o Espírito Santo de Deus. Voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Então é esse Espírito que tem nos convencido. É esse Espírito que quando a gente entende que necessitamos mergulhar, sair do raso, nos aproximar, muitas das vezes nos afastarmos, porque tem coisas que somos nós que temos que arrancar de nossa vida. Mas eu estou orando. Mas eu estou pedindo a Deus, mas a gente não está fazendo nada. Porque você vai orar e você vai agir. Então tem janelas que você não pode abrir nem para espiar. Porque se você espiar, você vai ser tragado. Tem coisas que é melhor não... mas eu vou experimentar. Nem experimente. Porque tem pessoas que podem experimentar e não gostar. E tem pessoas, às vezes, que vai experimentar e vai ser tragado. E vai ficar lá.
Então essa necessidade era de Cristo, que viu também que tínhamos uma necessidade, por isso que Ele nos chamou, por isso que Ele nos alcançou, e por isso que hoje eu entendo que muitas coisas que eu praticava, ou que eu fazia, eu já não sinto mais necessidade, porque esse Espírito Santo de Deus, Ele tem suprido as minhas necessidades. Eu não preciso mais usar nada como fuga, porque hoje eu tenho um Senhor, que Ele diz que eu tenho um lugar que é o meu quarto, ou aonde você tem um momento de privacidade para falar com Ele. E hoje você não precisa de intermediário. Você tem acesso direto. É por isso que Ele diz para a gente pedir, é por isso que Ele diz para a gente bater. Então você não precisa de intermediário, você só precisa entender que se você clamar por Ele, Ele vai te ouvir. Ele vai te visitar. Ele vai te acalmar, Ele vai te aquietar. Se você clamar e pedir ajuda e entender, não, eu estou querendo isso, mas eu sei que tem coisas que eu tenho que arrancar da minha vida. Eu sei que tem coisas que eu é que preciso fugir dessas situações. Aí o Senhor vai entrar para nos ajudar. E seremos libertos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque essa mulher, quando ela começa a entender, ela entendeu que ela não estava ali sendo julgada, apontada, não. Aquele amor, aquela ternura estava mostrando para ela que Ele tinha algo para oferecer, que ela não precisava viver mais naquelas práticas. E nós só vamos conseguir vencer quando nós entendermos aquilo que Deus tem nos oferecido. Porque o alimento, o pão, tem descido diariamente, que é a palavra. Hoje nós temos a palavra. E se nós não buscarmos na palavra, se nós não tivermos hábito de estarmos em oração, nós não vamos ter relacionamento, nós não vamos ter intimidade, nós não vamos conhecer a voz de Deus, nós não vamos saber quando for para ir, quando for para ficar, quando for para fazer, quando for para não fazer. E muitas das vezes a gente terceiriza, a gente espera que o outro ore, ou a gente espera que o outro direcione a nossa vida. Nós esquecemos que nós temos um Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, que quer nos guiar, que quer nos levar, que quer que a gente avance, que quer que a gente conquiste, que quer que a gente seja alegre, que quer que a gente viva, que quer que a gente seja feliz. Independente de adversidade, independente de luta, independente de desemprego, independente de perseguições, porque tudo isso nós viveremos. Mas o importante é entendermos que um dia nós bebemos dessa água. E hoje eu entendo que essa água, através da palavra, continuamos bebendo essa água, através da palavra. Então era necessário, como foi necessário o Senhor te alcançar, como foi necessário o Senhor nos atrair, como tem sido necessário muitas das vezes quando chegamos aqui em aflições, em angústias, muitas das vezes vivendo lutas, sugestionamento, dardos inflamados, setas malignas, e Ele vê da nossa necessidade de chegarmos e de liberar uma palavra de conforto para cada um de nós. De mostrar que nós não estamos sozinhos, que tem um Deus nos assistindo. Porque nós precisamos entender que ainda que a adversidade se apresente, Deus não se esqueceu. Por isso que Ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Muitas das vezes, algumas situações, muitos se vão, muitos fogem, muitas às vezes não nos atendem. Mas Deus continua presente através do Espírito Santo dele. E Ele viu a necessidade dessa mulher. E muitas das vezes a necessidade de sermos provados é para sermos aprovados por Deus. É para crescermos em graça, é para amadurecermos, é para sermos um instrumento, é para sermos árvores frondosas que possamos dar fruto para alimentar outras pessoas também. Porque hoje nós entendemos
que houve uma necessidade em nós que atraiu a presença de Deus para as nossas vidas. Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos merecedores, não. Uma graça imerecida, que é o que a palavra de Deus diz. E é lindo nós vermos o Senhor olhando dos céus e ver que cada um de nós temos as nossas necessidades. E foi isso que aconteceu com a mulher de Samaria. E ela começou a entender aquela conversa. Ela começou a entender aquilo que Jesus estava falando com ela. E aí, se você tiver curiosidade, depois você termina de ler, para você ver o desfecho dessa história. Quando ela volta para a cidade, ela já não volta mais a mesma. Que o Senhor renove a nossa mente, os nossos pensamentos, que essa palavra, porque ela tem poder de nos libertar quando nós permitimos com que ela nos liberte. O problema de hoje da igreja desse século é que muitas das vezes nós queremos dizer que conhecemos a esse Senhor e continuamos nas mesmas práticas. O evangelho continua sendo uma mudança, uma transformação. E continua e não mudou. É o mesmo evangelho, ainda que tem muitas pessoas querendo mudar. Querendo colocar, querendo tirar, mas ele continua o mesmo. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança de vida. E nós que estamos sendo tratados por esse Senhor, muitas das vezes o que nós precisamos? Ter paciência também. Porque o que acontece? Muitas das vezes erramos pra caramba e depois achamos que porque houve uma conversão, o outro tem que acreditar de imediato, tem que aceitar de imediato, tem que concordar de imediato. Não, sabe por quê? Porque Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele se esforçava para que aquele povo entendesse que tinha havido uma obra de libertação na vida de Paulo. Então o esforço tem que ser de cada um de nós. Somos nós que temos que ter paciência, somos nós que temos que querer e entender que se a gente quer realmente, a gente vai mostrar para a pessoa, seja para quem for, que o Senhor nos alcançou. E que houve uma mudança, e que houve uma transformação. Porque quando essa mulher volta, ela volta anunciando que tinha um Messias no poço. E ela chega naquela cidade evangelizando e aquela multidão fica alvoroçada e vem correndo para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Então, graças a Deus, que chegou um dia na minha vida que o Senhor viu que eu tinha uma necessidade de conhecer esse Senhor. E já se passaram, foram anos, porque eu consegui entender o que Ele queria falar comigo. E foi uma água que eu aceitei beber, que eu não fui obrigada a beber, que tem saciado a minha sede. Que tem feito com que eu possa ser um canal, um instrumento de bênção para outras pessoas, testemunhando que tem um Senhor que quer nos oferecer a água da vida. A presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que a água no batismo do cristão é um batismo por imersão. A necessidade de mergulharmos, de nos banharmos, de levantarmos limpos como nova criatura. Como a palavra de Deus diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A água ela tem esse poder de limpeza, de purificação, de regeneração. E é essa água que ele oferece para essa mulher de Samaria. Porque ele viu necessidade de passar por aquele lugar. Porque Jesus, na trajetória dele, todo lugar que ele ia direcionado pelo pai dele. Ele não fazia nada dele mesmo. É por isso que ele tinha o costume de orar. Tinha momento que ele ia para o monte com os discípulos e tinha momento que ele ia só para falar com o pai. A gente sabe, tem um momento que a gente está com os irmãos, nós estamos orando como nós estamos aqui. Mas tem que ter aquele momento de privacidade de você com o pai com você. E como é bom quando nós sentimos essa necessidade de nos separarmos para falar com Ele. E eu louvo a Deus por essa necessidade, porque um dia Ele viu que eu tinha essa necessidade de ser confrontada com a palavra, de entender que a vida, que o caminho que eu estava seguindo era um caminho que parecia até bom, mas que o final era a morte.
E ele entrou com essa palavra. E essa palavra começou a fazer uma obra de regeneração, de purificação. E aí nós vamos entendendo aquilo que precisamos fazer, aquilo que a gente vai vendo que já não nos faz falta mais. Porque essa presença tem sido maior. Porque essa presença tem nos preenchido. Porque nós entendemos que é amor. Que Ele cuida de nós. Ele quer que a gente tenha autonomia de dizer não. Tudo aquilo que vem de encontro à palavra, que não glorifica, tudo aquilo hoje que eu entendo que não vai edificar vidas, tudo aquilo que vai trazer dores para aquele que nos ama, que nós amamos, para a nossa casa, para a nossa família, eu tenho autoridade de dizer que não. Eu não preciso mais ir por esse caminho, eu não preciso agir mais dessa forma. Eu não preciso causar mais dores e nem trazer dores também para a minha vida, porque a gente sofre. A gente sofre e faz pessoa que nós amamos também sofrer com a nossa inconsequência. E é isso que nós precisamos pensar. Ele, nessa noite, ele está nos oferecendo essa água, ele não está impondo. Ele diz que ele bate. Ele é delicado. Se você abrir, ele entra e faz morada. Eu sempre digo, a única coisa que esse Senhor quer é cuidar de nós. A única coisa que esse Senhor quer é descobrir e saber que temos necessidades. E Ele quer suprir as nossas necessidades. E Ele vai suprindo as nossas necessidades, nós vamos entendendo. Não, eu não preciso mais. Eu não preciso viver dessa forma. Eu não preciso agir dessa forma. Eu não preciso conduzir a minha vida dessa maneira. E como é bom, porque é libertador. É libertador você poder dizer não. Porque muitas das vezes nós não conseguimos dizer não. A nossa carne fala mais alto. A nossa carne vence o Espírito, porque o Espírito não está sendo alimentado com a palavra, com a oração. O Espírito está entendendo que nós estamos orando, mas nós não estamos fugindo da aparência do mal. Porque quando nós queremos que esse Espírito vença a nossa carne, ele tem poder de vencer a nossa carne. E a nossa carne permanecer mortificada e permanecer de uma maneira que você não vai esquecer de nada que você fez. Mas você vai entender, hoje eu não preciso mais disso. Hoje o Deus que eu sirvo, o Espírito que habita em mim, ele tem suprido as minhas necessidades, que é o Espírito Santo de Deus. É ele que tem que ser a nossa bússola. É Ele que tem que suprir as nossas necessidades. Hoje nós não precisamos de refúgios. Hoje nós não precisamos correr em direção, como a palavra de Deus diz, que parece que é bom, mas o fim é a morte. O fim é a destruição. E o Senhor tem essa água nessa noite. Eu não sei se nós estamos precisando nessa noite bebermos de novo dessa água. Porque para você não sentir mais sede, você precisa entender. Para mim não sentir sede, eu preciso meditar na palavra, eu preciso orar. Por quê? Porque eu entendo que haverá momentos de adversidades, haverá momentos de lutas, haverão desafios na minha vida, que parece que a água que Ele derramou sobre a minha vida se esgotou, se acabou. Então eu preciso entender, eu preciso continuar bebendo essa água, que é através da palavra de Deus. É ter hábito de ler a palavra. É ter hábito de orar como Daniel orava 3 vezes ao dia. E como eu disse, muitas das vezes a gente não está conseguindo orar nenhuma vez. Porque nós temos afazeres, porque nós trabalhamos, nós temos compromisso, nós temos responsabilidade. E aí nós vamos ficando vulneráveis. Presa fácil na mão do adversário que não tem pressa. Muitas das vezes, numa área que a gente nem imagina, é que ele vai nos pegar. Porque ele não tem pressa. Ele continua ao nosso derredor, como a palavra de Deus diz. Então o Senhor nessa noite, Ele está nos oferecendo essa água.
Ele sabe que precisamos beber dessa água, nos banhar dessa água, nos purificar dessa água, nos regenerar dessa água. Ele sabe das nossas necessidades, como ele soube da necessidade daquela mulher. E como é bom quando a gente entende, porque às vezes nós achamos assim, não, eu consigo. Não, irmãos, a Bíblia, ela vai nos ensinando, como ela fala, que sem Deus nada podemos fazer. É por ele, para ele são todas as coisas. Nós somos dependentes, muitas das vezes nós esquecemos dessa dependência. E se nós não entendermos que a todo tempo nós somos dependentes, que precisamos da ajuda dele, aí entra o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Como é bom quando a gente entende que nós precisamos continuar dependendo dele até com que ele volte. Porque o que ele tem para nos oferecer como bênçãos materiais, como bênçãos espirituais, mesmo assim eu preciso entender, eu continuo na dependência desse Senhor. Porque hoje eu entendo que sem ele eu nada posso fazer, porque se eu fizer de mim mesmo vai dar errado, vai dar ruim, como sempre deu. Uma dependência de eu entender que eu preciso orar. Ah, Senhor, mas eu tenho razão. Ele vai falar, filha, eu não trabalho com razão. Eu estou falando, fica no teu silêncio, fica no teu cantinho, deixa que eu falarei por ti. Irmão, muitas das vezes a gente prefere ficar brigando, porque muitas das vezes uma confusão, uma briga cansa. Eu costumo dizer, só de ouvir eu já fico cansada. Para que eu vou ficar brigando se eu tenho um Deus que vai falar por mim, que vai me justificar, que vai no tempo certo fazer o que tem que ser feito? Porque a única coisa que ele quer é que a gente entenda que nós somos dependentes dele, que ele, em algumas situações, tem situações que nós vamos ter que agir, outras nós não vamos agir. Ele agirá por nós, ele falará por nós, porque ele é o justo juiz. Se bem que hoje tem muitas pessoas que se levantaram como juízes nessa terra, né? Mas aí esquece que, às vezes, da mesma maneira que a gente está sentenciando, nós seremos sentenciados também. Nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que acha que está de pé. Por isso que eu sempre digo, aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, fica quietinho. Não queira se meter numa coisa que é espiritual, que a gente não entende, e às vezes a gente fala demais e desagrada a Deus. E muitas das vezes trazemos retaliações para as nossas vidas. Irmãos, o Senhor quer que a gente esteja em paz com os irmãos, em paz com essa terra. A terra está num conflito só, mas nós temos a paz que Ele nos deu, Ele nos trouxe. E quantas das vezes tem pessoas que não têm paz? Eu sempre digo, quem tem paz não quer saber da vida do outro, não quer estar fofocando, não quer estar prejudicando. Quem tem paz vai viver em paz, quem tem paz vai continuar. Agora, quem não tem paz vai fazer de tudo para roubar, para arrancar a nossa paz. Permaneça com a tua paz. Permaneça com a tua paz, porque muitas das vezes até a nossa paz incomoda quem não tem. E é isso que nós precisamos entender, vai incomodar. Porque você ter paz, você ter entendimento, você saber que muitas das vezes você está dentro de uma adversidade, mas você está agindo da maneira que o Espírito está te conduzindo, as pessoas não entendem. Meu Deus, mas está vivendo essa situação, não está batendo a cabeça por aí, porque tem pessoas que às vezes, por isso que eu digo, dias maus chega na casa de todo mundo. E quando esses dias maus chega, aí é que a gente vai ver de que maneira nós vamos lidar. Porque quando nós temos o Senhor, Ele vai chegar, mas a gente vai ter certeza que nós vamos passar nesses dias maus com Ele. Sozinho a gente não suporta. E com ele vem sugestionamento, vem seta, vem dardo, tudo isso a gente vive. Mas ao mesmo tempo que vem todas essas lutas espirituais, vem a voz dele falando, eu estou contigo. Você não está só, somente creia, somente confia. A gente vai ouvindo ele falando com cada um de nós. Agora, quando a gente não tem essa presença, aí aí o negócio fica bravo. Então, que nessa noite, eu já vou terminar, você beba dessa água. Porque mesmo que eu ache que eu não esteja precisando, eu quero beber da água que ele está oferecendo. Porque eu sei da minha necessidade. Eu posso não estar precisando dessa água hoje, mas eu não sei o amanhã. Então eu sempre vou estar na dependência desse Senhor.
Por isso que eu digo que cada vez que a gente vem para a casa do Senhor, eu não posso, eu já ouvi essa palavra, Deus não falou nada comigo. Não, irmão. Sempre tem uma fatia do bolo que é separado para cada um de nós. E como é bom quando a gente entende essa fatia para mim, eu vou comer essa fatia, eu vou pedir ao Senhor para me saciar, para me dar continuidade ao meu chamado, ao meu ministério, à minha família, ao meu casamento, aos meus filhos, à minha vida financeira, à minha vida profissional. Deus, nessa noite, através do Santo Espírito dele, está nos oferecendo água, porque ele sabe da sua necessidade. Eu não preciso saber. Mas como é bom quando nós entendemos, ninguém precisa saber das suas necessidades. Mas tem um Deus que sabe da sua necessidade. Sabe o que você está passando. Sabe quais são os seus medos. Sabe quais são as suas aflições. Sabe os sugestionamentos que você está vivendo. Sabe a falta de paz. Sabe da falta de alegria. Sabe muitas das vezes daquele contexto que você está vivendo dentro da tua casa. Ele sabe de todas as coisas. E a única coisa que ele tem feito é nos atraído para nos dar dessa água. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. E essa água, você pode escolher ou bebê-la, ou se banhar dela também, para ser purificado, para ser regenerado, para sair daqui limpinho e não se sujar mais. Vai e não peques mais. Porque essa mulher, ela entendeu aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, estava falando com ela. Eu acredito que ali naquela conversa, ela entendeu o quanto somos preciosos para Deus, irmão. Todos nós somos preciosos para Deus. Eu costumo dizer que muitas das vezes a adversidade, a luta que nós vivenciamos, o Senhor quer extrair de nós o que temos de melhor. E todo ser humano tem algo de melhor. O problema é que muitas das vezes nós fazemos questão de permanecermos da maneira que somos. Com dureza de coração, com ruindade, com sentimento de vingança, de rancor, com raiz de amargura. Nós não permitimos que Deus entre e faça a obra que só Ele tem esse poder de fazer. É por isso que a obra dele não é externa, é interna, tem que começar de dentro para fora. Não adianta nada trocarmos as vestes externas e não permitirmos que Ele entre e faça uma obra interna dentro de nós. E comece a preencher as áreas que ele necessita entrar para fazer uma obra, para que possamos entender, através da palavra desse Santo Espírito, aquilo que ele quer falar com cada um de nós. E o interessante é que é falar de uma maneira que aí você vai entender que da maneira que ele está falando com você, ele não vai falar com aquele que está do teu lado, ele às vezes não vai falar com o esposo, não vai falar com a esposa, ele não vai falar com o filho, ele vai falar com você. Ele vai exigir de cada um de nós. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe de que maneira essa obra vai começar e vai finalizar. Então não adianta muitas das vezes terceirizarmos e falar, Senhor, mas o Senhor está cobrando só de mim e está cobrando de fulano. Porque muitas das vezes a gente pensa assim. Mas ele não está preocupado com fulano, ele está preocupado contigo, está preocupado comigo. Então ele vai requerer de cada um de nós. E como é bom quando a gente entende. Só entenda aquilo que Deus tem falado contigo. E aproveite de saber que Ele está nos olhando e vendo as nossas necessidades, falando, eu tenho água da vida. Eu tenho presença de Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa água que muitas das vezes nós procuramos em tantos lugares, em tantas pessoas, e nós só quebramos a cara. Mas graças a Deus, que tem um Senhor, que tem o melhor para cada um de nós, que quer cuidar de cada um de nós, nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Nos momentos mais tenebrosos da nossa vida, mas nos momentos de festividade também. O importante é entendermos que esse Senhor tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos, nos bons e nos ruins também. Que nessa noite, que esse poço, que essa água, que eu creio que está jorrando nesse lugar, você possa
se banhar, você possa beber dessa água e entender que Ele está oferecendo essa água nessa noite, porque Ele sabe que você, Ele sabe que eu, que nós que estamos aqui, nós temos necessidades. Nós temos necessidade, por isso que Ele diz na palavra que era necessário Ele passar por aquele lugar, e foi necessário Ele te trazer aqui nessa noite, para falar que temos necessidade. Só Ele tem poder de suprir as nossas necessidades. Só Ele tem poder de oferecer uma água que você não vai sentir mais sede. Só Ele tem poder de nos banhar, de nos regenerar, de nos purificar. Só Ele tem esse poder de nos encorajar. E Ele está falando, eu não sei quais são as suas necessidades, mas Ele está dizendo nessa noite, não temas. Somente creia. Porque muitas das vezes é o medo que nos paralisa, é a insegurança, é as aflições, são as angústias. O amanhã pertence a Ele. E graças a Deus nós podemos descansar, porque nós temos um Deus que está cuidando de nós, da nossa família, da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos. E Ele tem provado isso, porque Ele tem mostrado que é Ele quem tem cuidado. É Ele quem tem dado escape, é Ele quem tem dado livramento, é Ele quem tem suprido as nossas necessidades. E graças a Deus por isso. Porque toda vez que Ele vê que temos necessidade, Ele vai se apresentar. E isso é que é lindo. Toda vez que Ele vê que temos necessidade, Ele vai se apresentar. Ele vai usar alguém. Ele vai usar a palavra. Ele vai te dar sonhos, Ele vai te dar revelações, Ele vai falar através de louvores. Ele tem várias formas de falar com cada um de nós. Porque Ele sabe das nossas necessidades. E é lindo. E aí a gente vê uma prova de amor, porque nós sabemos quem nós somos. Nós não somos perfeitos, nós erramos. Se nós não estivermos vigilantes, nós a todo tempo estamos errando, irmão. É uma graça imerecida. Porque Ele está sempre demonstrando amor. Mas também Ele é um Deus de basta. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Mas Ele exala amor. Ele nos dá tempo, Ele é paciente. Ele é longânimo. Quantas das vezes o Senhor está falando, nos chamando, nos atraindo. E por que a gente não escuta? E por que a gente não obedece? E por que a gente não vive em paz? E por que a gente não consegue se alegrar com as bênçãos que temos vivenciado? E por que a gente não se alegra? Porque nós estamos rumo à eternidade. Porque ainda não entendemos que tem uma água que nós precisamos de beber para saciar a nossa sede. Ministério de louvor. Aleluia.